Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez podemos nos ver e conversar um pouco. Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando todos os vídeos. Entenda, qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida, você pode perguntar dentro do nosso grupo, tá bom? Não fique em dúvidas. Pergunte e nós vamos procurar responder a você num próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Observe. A primeira palavra, como nós já procuramos dissertar um pouco, sobre arrependimento. Então, uma vez que esse fundamento está preparado, as raízes já foram produzidas e os frutos começam a aparecer, a Bíblia então vai dizer assim, arrependei-vos e crede. Esta foi a mensagem primordial ou primária de Jesus, de João Batista, dos discípulos, dos apóstolos, né? Então nós já falamos sobre isso. Então a próxima palavra é crer. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós vamos observar também que Jesus disse, isso está em Marcos capítulo 16, verso 15 e o 16. Os dois versículos vão dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. E lá em João, o evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, Jesus vai dizer novamente assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, arrependei-vos e crede. A palavra crer, ela vem do grego pisteuo, o Novo Testamento, né, com ali, tirando Mateus, as demais escritos foram praticamente todos em grego. Então, o Evangelho de João vai dizer assim, quem crer e for... Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, estará dizendo da seguinte maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra crer vem do grego pisteuo, e significa uma profundidade muito grande, uma palavra tão pequena com uma profundidade tão grande, muito profunda. A palavra crer, que vem do pisteuo, implica que quando você crê no evangelho que te foi pregado, quando você crê, então você vai aceitar Jesus como Salvador da sua alma, você vai aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Se ele é só Salvador é uma coisa, agora se ele é o Senhor é outra coisa. Porque se ele é o Senhor da sua vida, você vai obedecer os seus mandamentos. Você vai guardar os seus ensinos, as suas palavras. Se ele falar senta, você vai sentar. Se ele falar levanta, você vai levantar. Se ele falar vai, você vai ir. Se ele falar vem, você vai vir. Por quê? Porque ele é o teu Senhor, então ele comanda a sua vida. Como que ele vai comandar a sua vida? Prioritariamente, ele vai comandar a sua vida através dos seus ensinamentos na palavra, obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos. Então, observe que a palavra crer leva você a reconhecer e aceitar Jesus como Salvador, leva você a crer e aceitar Jesus, leva você a reconhecer e aceitar Jesus como teu Senhor, leva você a crer e aceitar Jesus como o único, unigênito Filho de Deus. Então, se ele é Filho de Deus, se ele é Deus, você tem que adorá-lo. Adorar é tributar a Deus tudo aquilo que ele é reconhecer a sua grandiosidade, o seu poder, o seu domínio, e isso é adorar a Deus. E depois você aceita como Salvador, como Senhor, você reconhece como Deus e você vai adorá-lo e louvar o seu nome e também
servir a Ele com alegria, cumprindo seus mandamentos. A palavra crer vem do grego pisteuo e é uma palavra muito ampla, muito profunda, tá bom? Então você já creu, você já aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe, vamos para frente.